Bem, agora nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia, só que agora a gente considera dentro da conservação da energia uma contribuição vinda da energia térmica, do calor, certo? A gente viu um exemplo anterior, que por exemplo numa colisão inelástica, a energia não é conservada, né? O que se conserva é o momento, né? Quando elas se chocam. Mas na verdade, a gente viu nesse exemplo que a energia se conserva porque a energia mecânica inicial ela vira energia térmica, vira calor, e esse calor é utilizado de uma maneira de aumentar a temperatura dos corpos que se chocam, né? Então, na verdade, a energia nunca é perdida. O que pode ser não conservado é a energia mecânica, mas a energia total, considerando também o calor, a energia térmica, ela é sempre conservada. Então, essa que é a primeira lei da termodinâmica. É a lei da conservação de energia, levando em conta que o calor é uma forma de energia. Ok? Nós vamos rever aqui, então, um pouco do que a gente viu da mecânica de Newton, né? A gente tem visto o teorema do trabalho e energia cinética. A gente viu várias vezes esse teorema em gravitação, em fluidos. E ele diz que basicamente que a mudança da energia cinética de um corpo vai ser devido ao trabalho das forças sobre esse corpo, né? Uma força sobre um corpo acelera ele, essa aceleração aumenta a velocidade e, portanto, aumenta a energia cinética. Então, esse aumento da energia cinética vem da força e vai ser numericamente igual ao trabalho das forças sobre esse corpo, certo? Só que as forças a gente pode colocar como forças conservativas, né? E forças dissipativas. A diferença é que as forças conservativas elas estão associadas a um campo, tipo a força gravitacional está associada ao campo gravitacional e tem associada também uma energia potencial gravitacional. A força elástica também tem uma energia potencial elástica. E o trabalho da força elástica está relacionado com a mudança de energia potencial elástica. Então, todas as forças conservativas estão associadas a uma energia potencial. E o trabalho delas sempre pode ser escrito como se fosse uma variação, o inverso, né, da variação da energia potencial, certo? Uma força conservativa faz trabalho positivo diminuindo a energia potencial, certo? A força gravitacional faz um trabalho, acelera os corpos, via diminuindo a energia potencial dos corpos, certo? Por isso que existe esse sinal menos aqui. Bem, então a gente pode escrever esta parte das forças conservativas como uma mudança na variação de energia potencial. E então, colocando este termo negativo para o outro lado, com sinal positivo, a gente tem que a soma da variação de energia cinética com a mudança de energia potencial vai ser igual ao trabalho das forças dissipativas. Aqui a gente então define essa soma, né, de energia cinética com energia potencial como a energia total, certo? E aqui a gente teria então que a variação da energia total vai ser igual à mudança, ao trabalho das forças dissipativas, certo? Isto que é a lei da conservação da energia em mecânica, né? Certo? Então a gente viu que se não temos forças dissipativas, isso aqui é zero, né? A gente vai ver que a energia se conserva. Se este termo é zero, não temos forças dissipativas, não tem atrito, certo? Não tem viscosidade com os fluidos, não tem trabalho dessas forças dissipativas. A variação da energia total vai ser zero, então a energia total inicial tem que ser igual à energia total final, certo? A energia total se conserva, né? Pode ser que a energia cinética vire energia potencial gravitacional ou vire energia elástica,
você pode reconfigurar e redistribuir a energia, mas a energia total sempre vai ser um valor constante, certo? A energia total como a soma da cinética com a potencial, ok? Isso é a lei da conservação de energia em mecânica. E agora a gente vai considerar uma modificação para esta lei da energia, incorporando dentro dela termos de calor, certo? Aqui a gente tinha que a mudança de energia total do sistema, né? A mudança de energia do sistema é igual ao trabalho das forças dissipativas, né? O trabalho das forças sobre o sistema, né? É a única maneira em que a gente pode modificar, aumentar a energia do sistema. A gente aumenta a energia do sistema realizando trabalho sobre ele, né? Mas em termodinâmica a gente tem outra possibilidade. A gente pode aumentar a energia do sistema colocando calor no sistema, certo? Então agora a gente vai corrigir esta lei aumentando aqui o termo de calor. Por quê? Porque a mudança de energia do sistema pode vir do trabalho realizado sobre o sistema ou de um calor absorvido pelo sistema de algum reservatório térmico. Então esta daqui vai ser a primeira lei da termodinâmica. Diz que a gente tem duas maneiras de modificar a energia do sistema: realizando trabalho sobre ele ou dando calor ao sistema. Ele absorve calor ou alguém faz trabalho sobre ele, e isso vai ocasionar que ele aumente sua energia. E este trabalho aqui que aparece é o trabalho sobre o sistema, né? É um trabalho de uma força que é aplicada sobre o sistema. Só que a gente pode utilizar a terceira lei de Newton, e a gente sabe que se o ambiente faz uma força sobre o sistema também vai fazer uma força sobre o ambiente, que vai ser igual e oposta, né? Pela terceira lei de Newton, então a gente tem que este trabalho do ambiente, né, sobre o sistema vai ser o negativo do trabalho do sistema sobre o ambiente, né? Eu estou realizando esta mudança porque a gente em termodinâmica está interessado não no trabalho que o ambiente faz no sistema, por exemplo, num gás ideal. A gente está interessado no trabalho que o gás faz sobre o sistema, certo? Então é por isso que agora a gente não está interessado no trabalho do ambiente sobre o sistema, senão no trabalho do sistema, certo? Então, em vez de este trabalho da força sobre o sistema, eu vou colocar menos, um sinal menos, mas agora o W vai ser o trabalho do sistema sobre o ambiente. Então, fazendo isso, colocando um sinal menos aqui e colocando este lado para somar este trabalho, então a gente vai ter o calor sozinho do lado direito, e do outro lado a gente tem a mudança de energia do sistema mais o trabalho, mas seria o trabalho do sistema sobre o ambiente. Esta aqui é outra maneira de escrever a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, então, escrita desta forma, considerando aqui o trabalho não sobre o sistema, sino o trabalho do sistema, se pode interpretar da seguinte maneira: o calor que absorve o sistema, né, vai ser utilizado de duas formas. Ele absorve calor, uma porção desse calor pode ser utilizada em aumentar a sua energia interna, a sua energia, né? E uma porção do calor absorvido por ele pode ser utilizado em fazer trabalho sobre o ambiente externo. Então, esta versão da primeira lei eu acho que é mais fácil de entender. Por exemplo, aqui a gente vai ter um gás, né, uma certa temperatura, e ele vai absorver certa quantidade de calor Q, certo? Segundo a primeira lei, esse calor absorvido vai ser utilizado em aumentar sua energia, o gás, né? E ele vai fazer trabalho também. E eu acho que é mais fácil de ver pelo seguinte: quando ele absorve o calor, ele aumenta sua temperatura, né? De uma temperatura T vai para uma temperatura T mais ΔT. E o gás pode aumentar sua temperatura, mas também pode se expandir, certo?
Então pode aumentar-se o volume, pode realizar um deslocamento aqui para cima do êmbolo, né? Então, este calor absorvido, então, vai ser utilizado em aumentar sua temperatura, que é a mesma coisa que aumentar sua energia, né? A agitação interna das moléculas. E também vai ser utilizado em o gás, em subir, levantar o êmbolo, né? Que pode ter um peso aqui. Então, o calor vai ser utilizado em aumentar sua energia e também em realizar trabalho. O gás aproveita parte desse calor para levantar um peso e realizar um trabalho, certo? Então, esta aqui é a primeira lei da termodinâmica. Bem, nós agora queremos entender como calcular o trabalho do gás, né? O trabalho sempre vai ser a força, certo? A força que exerce o gás, digamos, sobre esta parede, vezes o deslocamento que essa força provoca, né? Certo? Sobre o êmbolo. E isso seria se a força do gás seria constante e ele provoca um certo deslocamento aqui no êmbolo, né? Este gás exerce uma certa pressão nesta área, empurra o êmbolo e consegue gerar certo deslocamento desse êmbolo, certo? Só que a força do gás está relacionada com a pressão e esta pressão não vai ser constante, certo? A gente sabe que PV é igual a RNT, né? Então, a pressão muda quando o volume muda e quando a temperatura muda, certo? Pressão, volume e temperatura estão relacionados com esta fórmula de aqui. E pode ser que quando aumente o volume aqui, né? Quando o êmbolo se afaste, quando o êmbolo se desloque, ao aumentar o volume diminua a pressão aqui. Então a pressão não é constante em geral. Então a força do gás em geral também não vai ser constante. A gente pode escrever, então seria melhor desta forma assim. Quando uma força não é constante, o trabalho não é força por distância, o trabalho vai ser a integral da força com a distância, né? É o integral da força do gás vezes um deslocamento dx, né? Aqui a gente tem um pequeno deslocamento. Só que a força do gás que estou considerando aqui dentro da integral, né? A gente pode calcular como a pressão, né, do gás aqui, vezes a área desse êmbolo. A pressão vezes a área dá força sobre esta superfície e essa força vezes o deslocamento dela vai dar o trabalho, esta integral aqui. Só que o produto da área vezes o deslocamento nos vai dar o valor deste volume aqui, né? E este volume vai ser o aumento do volume do gás, certo? Então a gente pode escrever isto como uma integral da pressão vezes o incremento do volume do gás. Ou seja, o trabalho do gás é uma integral da pressão com o volume, desde certo volume inicial até certo volume final. Esta aqui é a fórmula que define o trabalho do gás. Ok? Então, se a gente tem um diagrama, assim como está mostrado aqui ao lado, né? Aqui a gente tem um processo, a gente está partindo de certo ponto inicial, indo para certo ponto final. Ponto inicial tem certo volume em VI, ponto final tem outro volume em VF. E a gente está indo por este caminho aqui, certo? Esta linha vermelha. O trabalho do gás é a integral, né, da pressão com respeito ao volume. Então vai ser a área aqui. O trabalho então vai ser a área aqui embaixo da curva. Ou seja, o trabalho do gás vai ser igual à área baixo a curva. E o que eu quero que vocês notem aqui é que este trabalho, esta área, depende desta curva, certo? A gente poderia pegar outra curva, outro caminho, partindo do mesmo ponto inicial e indo para o ponto final, por outro caminho. Agora a área seria menor embaixo desta curva azul.
Ou a gente pode pegar este outro caminho para ir desse mesmo ponto inicial para o ponto final aqui. A área embaixo dessa curva laranja agora seria maior. Então o trabalho é uma integral desde o volume inicial até o volume final, mas não depende só do ponto inicial e o ponto final, depende do caminho, certo? Isso eu vou colocar assim aqui com esta letra C, que quer dizer que é uma integral que depende do caminho que a gente escolha para ir desde o VI até VF. Outra coisa importante é notar que aqui, quando a gente realiza uma expansão do gás, ou seja, que o volume final é maior que o volume inicial, a gente tem que o trabalho vai ser positivo, certo? Quando a gente vai da esquerda para a direita, a gente vai ter uma integral positiva e o trabalho será positivo. Mas em uma compressão, a gente estaria partindo de um volume inicial que é maior que o volume final, certo? Quando isso acontece, a gente estaria começando de um volume grande indo para um volume menor. Então, nesse caso, o trabalho seria negativo. Agora nós vamos fazer este exercício relacionado à primeira lei. Aqui a gente tem um gás ideal que está contido dentro de um cilindro com um pistão móvel no topo aqui. O pistão aqui tem uma massa de 8 gramas e tem uma área de 5 centímetros quadrados, ok? E ele é livre para deslizar para cima e para baixo, sem atrito, mantendo-se a pressão constante do gás, ok? E se pede então quanto é o trabalho realizado sobre o gás quando sua temperatura aumenta, né? De 20 graus para 30 graus. Então, aqui foi dado certo calor ao sistema, ele aumenta sua temperatura e aumenta seu volume também, certo? Vai gerar um aumento aqui do volume, vai realizar uma expansão e, portanto, o gás vai realizar um trabalho positivo sobre o sistema, vai empurrar o êmbolo, certo? Então, se pede quanto que é o trabalho neste caso. A gente sabe que a fórmula geral do trabalho é a integral da pressão com o volume, desde certo volume inicial até certo volume final. Neste caso, a gente tem que é um processo a pressão constante, né? Esta pressão que exerce a atmosfera com o êmbolo sobre o gás é um valor constante aqui. Bem, então, se a gente desenha este processo, então a gente vai ter que sempre vamos ter a mesma pressão e vamos então ir de certo volume inicial a outro volume final. A gente vai de certo volume inicial a um certo volume final, sempre com a mesma pressão, certo? E a gente viu que o trabalho vai ser igual à área embaixo da curva, pressão vezes volume. O trabalho vai ser a área. Como que a gente pode fazer isso, né? A área seria a área deste retângulo, vai ser a altura P vezes esta largura, que vai ser a diferença dos volumes. Isso a gente pode ver desta integral. Como a pressão é constante, a pressão sai da integral e simplesmente fica a integral do volume. Portanto, o trabalho vai ser a pressão vezes o volume final menos o volume inicial, ou seja, vai ser a pressão vezes a variação do volume. Neste problema temos que a pressão vai ser um constante e a pressão então vai ser a soma da pressão atmosférica mais a pressão que exerce este peso, este êmbolo sobre ele. A pressão devido ao êmbolo vai ser o peso dele, mg, dividido pela área. A gente conhece a massa e conhecemos a área, então temos a pressão do êmbolo aqui, somando com a pressão atmosférica, que é 101 kPa, a gente pode encontrar o valor da pressão constante aqui, este valor de P. O que se nos é dado de dado são as temperaturas e o número de mols. O número de mols é 0,2 mols. Mas falta então os volumes.
para calcular o trabalho pedido, certo? E a gente poderia encontrar os volumes utilizando a lei dos gases ideais, porque temos a temperatura, certo? A lei dos gases ideais diz que PV é igual a RNT, onde T é a temperatura em Kelvin, né? Então, utilizando a lei dos gases ideais, a gente poderia colocar P vezes o volume inicial, tem que ser igual a R, a temperatura inicial, vezes N. Temos a pressão, temos R, temos N e temos a temperatura, então podemos calcular o volume inicial. E da mesma forma, a pressão, que é a mesma aqui, vezes o volume final, tem que ser igual a R, vezes temperatura final. E o número de mols é o mesmo sempre. Então, destas equações, tendo as temperaturas, podemos obter os volumes e calcular aqui, né, o trabalho. Mas a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais rápida, fazendo a diferença destes termos de cima para baixo aqui. Quando a gente subtrai, né, faz a diferença de PVF menos PVI, vai ficar P vezes BF menos BI. Ou seja, vai ser o trabalho, né, que é P delta V. Então, deste lado fica o trabalho. E deste lado vai ficar R N vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, vai ser Rn vezes a mudança da temperatura. Então, isso aqui é mais rápido porque a gente não precisa calcular os volumes para calcular o trabalho. A gente pode calcular o trabalho somente olhando para a mudança da temperatura. A gente tem o número de mols, temos R e temos a mudança de temperatura, que vai ser 280 graus Celsius. Quando a gente considera variações da temperatura, uma mudança de 1 grau Celsius é igual a uma mudança de 1 Kelvin. Então, aqui nem precisamos fazer a conversão para graus Kelvin, porque quando a gente considera diferença de temperatura, é a mesma coisa 1 grau Celsius que 1 grau Kelvin. A gente calcula aqui, então o trabalho vai ser 8,31, né, que é o constante R, Joule por mol por Kelvin, vezes N, que é 0,2 mol, vezes a mudança de temperatura, que é 280. A gente pode colocar em Kelvin porque é a mesma coisa. Vamos ter então que o trabalho vai ser 465,36 joules. Bem, agora vamos fazer mais um exercício sobre a primeira lei. E esta questão número 10 diz que a gente tem um bloco de alumínio de 1 kg. Ele vai ser aquecido a uma pressão atmosférica do ar, né? De modo que sua temperatura vai aumentar de 22 graus para 40 graus. Nesta questão, se pede encontrar o trabalho realizado sobre o alumínio. Esse trabalho vai ser exercido pela atmosfera em volta dele, né? E também se pede qual que vai ser a energia acrescentada a ele por calor, né? Qual que vai ser o calor absorvido por ele, né? Ele está aqui e vai absorver certa quantidade de calor para ser aquecido, né? Então se pede qual que vai ser essa quantidade de calor que ele absorve. E também se pede qual que é a variação de energia interna, né? Quanto que é o aumento da energia interna dele. Certo? E a gente, pela primeira lei, sabe que este calor absorvido vai estar relacionado com o trabalho que ele realiza sobre o ambiente e com o aumento da energia interna desse bloco de alumínio, né? Então, o que acontece aqui é que este bloco de alumínio, ele ao ser aquecido, ele vai aumentar a temperatura, mas também vai aumentar de tamanho, vai aumentar vai crescer, digamos, vai ter certo aumento do volume dele. Ok? Então, quando ele aumenta de volume, ele realiza uma compressão sobre a atmosfera, certo? E quando a atmosfera se comprime, quer dizer que a atmosfera está realizando um trabalho negativo.
certo? Quem realiza um trabalho positivo é o bloco do alumínio sobre a atmosfera, portanto, o trabalho da atmosfera vai ser negativo, ok? Bem, então, quando ele aumenta a sua temperatura para uma temperatura final de 40 graus, ele vai ter um aumento do volume aqui. E este aumento do volume vai estar relacionado com o trabalho da atmosfera, né? Bem, na parte A se pede então o trabalho realizado sobre o alumínio. Esse trabalho é o trabalho realizado pela atmosfera. A atmosfera a gente vai considerar que é um gás ideal, né? Então vai ser a integral da pressão da atmosfera vezes a mudança de volume da atmosfera, né? Só que a pressão atmosférica é constante, ela vai sair. E aqui a gente faz esta integral desde um ponto inicial, né? Quando ele é pequeno, até um ponto final, quando ele cresceu. Então, aqui a gente vai ter que a pressão sai da integral porque é constante e fica simplesmente a mudança de volume da atmosfera, certo? Mas o volume da atmosfera, a mudança do volume da atmosfera vai ser o negativo da mudança do volume do alumínio. Certo? O alumínio se expande pela dilatação térmica. Isso quer dizer que o alumínio comprime a atmosfera, certo? E ao comprimir vai fazer que a atmosfera realize um trabalho negativo, então, certo? Então, aqui a gente precisa, para calcular o trabalho da atmosfera, o aumento do volume do alumínio. E para isso que a gente vai utilizar este coeficiente volumétrico de expansão térmica do alumínio. Pela dilatação térmica, a gente sabe que a mudança de volume do alumínio, né, vai ser igual ao volume inicial que ele tinha, né, vezes o coeficiente de expansão térmica, volumétrico dele, vezes a variação da temperatura. Bem, aqui a gente não tem o volume inicial do alumínio, mas a gente tem a massa dele e a densidade. Então a gente pode escrever que o volume será a massa dividida pela densidade, né? Vai ser a massa do alumínio dividida pela densidade do alumínio. Esse é o volume dele, vezes gama, vezes ΔT. Isto aqui vai ser o volume que o alumínio aumenta, então vai ser o volume que a atmosfera diminui. Quando a gente coloca aqui, a massa do alumínio é 1 kg, a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, isso é 2.700 quilos por metro cúbico. A gente multiplica por gama, que é 7,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E tudo vezes a mudança de temperatura, que vai ser 18 graus, né? De 22 para 40. E isto vai dar então 0,48 centímetros cúbicos. É o aumento do volume do alumínio, que é bem pequeno, né? E, portanto, o trabalho da atmosfera vai ser menos a pressão atmosférica vezes esse aumento do volume. E a gente pode colocar a pressão atmosférica como 101 kPa vezes 0,48 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Portanto, o trabalho realizado pela atmosfera vai ser 0,048 joules, certo? É o trabalho realizado sobre o alumínio pela atmosfera. Agora falta o calor absorvido pelo alumínio, né? É o ponto 2 da pergunta. Bem, o calor absorvido pelo alumínio vai ser o calor necessário para ele aumentar sua temperatura, né? De 22 graus para 40 graus. E, portanto, então, o calor absorvido por ele vai ser a massa dele, vezes o calor específico, vezes o aumento da temperatura. A massa é 1 kg, ou seja, 1000 gramas. E o calor específico é 0,22 calorias por grama e por grau. E o aumento da temperatura será 18 graus, porque ele passa de 22 graus para 40, né? Quando a gente calcula isso aqui, este calor fica igual a 3.000
960 calorias. Só que cada caloria é 4,18 joules. Então, isso aqui vai ficar 16.552,8 joules. Este aqui vai ser o calor absorvido pelo bloco de alumínio para se aquecer, certo? Com isso, então, a gente pode calcular a energia interna, o aumento da energia interna do alumínio, né? Bem, pela primeira lei, a gente tem que o calor absorvido pelo alumínio vai ser igual ao trabalho realizado pelo alumínio sobre a atmosfera, mais a mudança de energia interna dele. Ou seja, a mudança de energia interna dele vai ser o calor absorvido por ele, menos o trabalho realizado pelo alumínio. Pela terceira lei de Newton, o trabalho realizado pelo alumínio é o negativo do trabalho realizado pela atmosfera. Ou seja, este menos trabalho do alumínio é igual a mais o trabalho da atmosfera, que vai ser negativo aqui. Portanto, a variação de energia interna vai ser 16.552,752 joules. Certo? Basicamente, todo o calor absorvido pelo alumínio é utilizado em aumentar sua energia interna. E somente uma pequena porção, né, 0,048 joules, são utilizados em realizar trabalho, né, ao se expandir termicamente.